Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na DeFi University. Nesta aula nós vamos entender o que é blockchain, qual o problema que ela resolve, por que todo mundo está falando sobre blockchain. Eu espero que a partir dessa aula você consiga entender que este assunto ele transcende uma área específica, como a área das criptomoedas ou até mesmo da própria ciência da computação. E para entender isso, nós vamos analisar uma discussão entre o criador do Bitcoin, ou seja, o Satoshi Nakamoto. A blockchain, caso você não saiba, é uma das tecnologias utilizadas responsáveis pelo funcionamento do Bitcoin, e uma pessoa chamada James Donald, que muitos dizem que seria o próprio Satoshi Nakamoto. E por que as pessoas dizem isso? Porque o James Donald ele é aquele cara que levanta a bola para o Satoshi chutar. Aparentemente, quando o Satoshi apresenta o problema que ele pretende resolver por meio do Bitcoin, o James Donald traz algumas indagações de forma até um tanto crítica, mas o fato é que essas indagações são fundamentais para o conhecimento acerca do Bitcoin e da própria blockchain. Por isso que nós vamos partir desse diálogo. Você vai ter o link onde você pode depois se aprofundar. Bem, tudo está em torno da solução proposta por Satoshi Nakamoto. O que ele queria fazer efetivamente? Criar uma rede que conectasse os usuários de forma direta, permitindo que os usuários pudessem transferir Bitcoin sem a necessidade de intermediários. Isso obviamente que é complicado. Por quê? Não criar uma rede. Uma rede todo mundo cria. O problema é saber como que você poderia fazer com que valores fossem transferidos sem uma estrutura de intermediários para, por exemplo, validar o processo de transação. No caso da estrutura proposta por Nakamoto, ou seja, um sistema chamado de sistema distribuído, você pode pensar em uma rede, há um problema sério da confiança. Então o Satoshi Nakamoto ele enfatizou muito que a solução dele permitiria a criação dessa rede de transferência de valor de uma forma segura, sem a necessidade de confiar em um intermediário. Mas aqui o James Donald ele fala assim, beleza, mas não é isso que eu estou perguntando. Eu não estou preocupado em saber nesse momento, pelo menos, se as pessoas vão ter incentivos, por exemplo, para se comportar conforme as regras da rede. O que eu quero saber é como que você resolve o problema do conhecimento. Como assim problema do conhecimento? Ocorre que se eu faço parte de uma rede e essa rede, na medida que essa rede se estende, ou seja, passa a ter muitos indivíduos, se eu quiser que essa rede ela se comporte de maneira coordenada, ou seja, que os indivíduos cooperem entre eles, é necessário que os indivíduos tenham o mesmo conhecimento. Só que esse conhecimento que os indivíduos precisam ter nesse tipo específico de rede, que nós chamamos de rede cooperativa, é chamado, na teoria dos jogos, de conhecimento comum. E esse conhecimento comum, a definição dele é trazida logo abaixo pelo James Donald, onde ele fala que não é suficiente que todos conheçam X. Nós precisamos que todos saibam que todos conhecem X e que todos saibam que todos sabem que todos conhecem X. Ou seja, nós já vamos ver melhor essa questão do conhecimento comum, mas aqui no âmbito da ciência da computação, esse é um dos problemas que ocorrem no chamado problema dos generais bizantinos. Tá? Não se preocupe com isso aqui nesse momento. E isso tudo por quê? Conforme nós falamos, o que ele diz aqui, on top of that, nós precisamos que todos tenham um motivo para se comportar de tal modo que surja um acordo. E ele não fala que ele não consegue entender como que surgiria como que nós teríamos um motivo quando nós sequer conhecemos o comportamento a ser motivado. Algo que faz muita lógica. Ou seja, Satoshi Nakamoto focou na questão da confiança e o James Donald falou que existia um passo antes ali, a questão do conhecimento. Aqui nós temos a resposta daí do Satoshi Nakamoto, onde ele fala que o Proof of Work Chain é a solução para o problema dos generais bizantinos, em resposta aqui a esse trecho que nós acabamos de ver. Mas
aqui tem a ideia, né, de você criar uma rede, conforme nós já falamos, mas nós temos algumas questões para analisar. Primeiro, essa questão do conhecimento comum. Essa questão, estou aqui nesta enciclopédia aqui de filosofia. Essa questão do conhecimento comum, se você for pesquisar, você vai ver que ela foi tratada. Vamos direto aqui apenas para você ter uma ideia de alguns autores que trataram isso. Eu vou destacar aqui o David Lewis, esse livro chamado Convention. É um livro muito interessante. Esse é um grande filósofo da linguagem. A David Hume, nós vamos ver aqui o Rousseau, John Nash. Olha, são mentes brilhantes que trataram desse problema. Por quê? Porque ele é basicamente um problema da cooperação. Se você for pegar aqui e escrever Rousseau caça ao servo, que tem caça ao veado e o erro de Waltz, existe um problema. Esse problema que na ciência da computação nós chamamos de problema dos generais bizantinos, na essência ele é o mesmo do que esse problema trazido por Rousseau. Eu vou entrar nessa matéria, que é uma explicação muito simples do que é esse problema efetivamente. Dois homens decidem caçar, há duas opções: caçar cervos ou caçar lebres. A caça ao cervo exige cooperação entre os dois, mas, em compensação, apresenta a possibilidade de uma grande recompensa. Já a caça à lebre pode ser feita individualmente, porém sua taxa de recompensa é baixa, pois a lebre é animal bem menor. O que é melhor, pressupondo que ambos não têm certeza sobre o que o outro vai fazer? Um caçador pode escolher caçar cervos de olho na grande recompensa. Entretanto, se o outro caçador decidir caçar lebres, ele ficará sem nada, uma vez que a caça ao cervo exige cooperação. Já se a escolha do primeiro caçador for caçar lebres, a recompensa será bem menor, mas ele poderá obtê-la independentemente do que faça o outro caçador. Embora a literatura traga esses exemplos bem exóticos, um é general bizantino, que caça ao veado, etc. O fato é que tudo que se discute, na essência, é um problema de cooperação, algo que nós vemos de maneira muito comum acontecer no dia a dia. Existem determinados objetivos que eles só podem ser atingidos se todos cooperarem. Só que no meio da cooperação surgem ofertas que falam assim: por que você não aceita essa propina, por exemplo, aqui e deixa de fazer isso? Do ponto de vista individual, a pessoa vai ter aquele benefício, entre aspas, à custa dos outros. Mas ela não sabe o que vai efetivamente acontecer lá na frente, se ela vai de fato também ter sido beneficiada ou se outras pessoas não vão acabar cedendo às tentações, vamos dizer assim. Então, como que eu resolvo isso? Esse é um problema que ele surge na sociedade, nas sociedades humanas, ele surge no âmbito de um sistema de computação distribuída, onde ao invés de pessoas eu tenho computadores, mas um computador pode querer não se comportar de acordo com a regra visando um benefício, ou seja, não visando trabalhar em prol da rede. Então, como que isso é resolvido? Bem, primeiro, todas as pessoas precisam ter esse conhecimento comum. Basta você saber que o conhecimento comum ele é um conhecimento acerca de um outro conhecimento. Então isso faz com que as pessoas tenham certeza de que num determinado momento estão todos ali comprometidos com aquele objetivo e que se ela não cumprir aquilo, todos vão saber imediatamente. Então no momento que você tem o conhecimento comum, é um conhecimento sobre exatamente toda a situação que está na rede. Nós podemos pensar nisso em termos de onisciência, por exemplo. Todos que estão na rede sabem exatamente tudo o que está acontecendo em qualquer parte da rede. Então isso é muito difícil de ocorrer. E aí que entra a blockchain. Observe que a blockchain ela trata desse problema do conhecimento, porque a blockchain eu tenho o quê? Eu tenho o estado da rede. E o estado da rede ele é compartilhado, ou seja, todos estão em sync, ou devem estar em sync acerca do que ocorre na rede, e devem ter daí, a partir desse conhecimento, um motivo para se comportar de acordo com o conhecimento exigido. E como que o Bitcoin resolve isso? Justamente mediante a mesma ideia de punição e penalidade, mas num sentido um pouco diverso, no sentido de que torna certo que se o usuário, o participante da rede, ele violar as regras, isso vai ser altamente custoso para ele. Não pode existir uma
probabilidade, uma possibilidade de ser custoso. Eu preciso garantir isso. E aí que entra a ideia do Proof of Work, onde eu imponho um prejuízo muito grande para o usuário que venha desobedecer o protocolo. Isso está na base de qualquer teoria relativa a consenso, qualquer método de consenso. Ele tem que resolver esse problema de alguma forma. Não importa se você vai fazer isso por meio do Proof of Work, que é o modelo, ou do Proof of Stake. Na síntese, eu estou impondo sempre um prejuízo para aquele que viola os padrões. E a blockchain, ela não está tão relacionada, claro, está relacionada com a confiança, mas ela está mais relacionada com o conhecimento. Então ela é fundamental porque, obviamente que na medida que eu tenho uma conexão de informações, eu gero a garantia de que aqueles dados são verdadeiros. Então aquele conhecimento que é compartilhado na rede, todas as pessoas têm certeza de que é o conhecimento correto. E assim, juntando com a questão do incentivo, elas têm um motivo para se comportar de acordo com os interesses da rede. Então, para finalizar, voltando aqui ao diálogo, nós vemos que por meio da blockchain nós resolvemos esse problema do conhecimento e por meio do Proof of Work ou de algum mecanismo de consenso similar, nós conseguimos motivar o sujeito que passa a agir de acordo com a rede, uma vez que ele, na medida que ele tem a blockchain rodando em seu computador, né, de uma forma mais prática, ele passa a ter conhecimento do comportamento a ser motivado. Eu sei que são muitas informações, mas eu tenho certeza que você pegou a essência do problema. A essência é você ter uma rede cooperativa onde se tem a segurança de que todos os membros dessa rede vão se comportar em prol do bem comum, ou seja, em prol da rede. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Deixe seus comentários, dúvidas. E se vocês quiserem mais um vídeo sobre esse tópico, tem muita coisa que a gente poderia falar ainda, as implicações disso no âmbito das relações internacionais, dentre outras questões. Deixe aí seu comentário que eu posso vir a gravar um novo vídeo. Grande abraço e nos vemos na próxima.